comecei como voluntário no Web Summit. A minha história com o Web Summit começa à volta de 2015. Tenho a sorte de liderar uma equipa de 25 pessoas neste momento. Equipas que sabem falhar têm mais probabilidade de sucesso do que equipas que não sabem falhar. Uma das coisas que os brasileiros fazem bem é olhar para um problema de forma específica e depois, tendo em conta que o mercado é tão grande, conseguem ter unicórnios com a base de clientes só no país. O contexto geopolítico atual torna muito difícil a vida de muitas pessoas e, obviamente, com o mercado de startups e de inovação não é diferente. Bem-vindos ao Expresso Cast, nosso programa de entrevistas sobre tecnologia e negócios. Sou Fabiana Macedo, jornalista, diretora de conteúdo dos portais EIoT Brasil, EIoT PT e host deste podcast. Hoje, nosso papo é sobre startups, investimentos e inovação. E como tudo isso se conecta no ecossistema empresarial no Brasil e no mundo. O nosso convidado hoje é Ricardo Lima, vice-presidente de startups e investidores do Web Summit, simplesmente o maior evento de inovação do mundo. Eu sei de uma historinha do Ricardo, que ele começou no Web Summit, ele passou pelo Web Summit como voluntário. Agora, eu não vou ficar aqui falando dele, né? Ricardo, muito obrigada por ter aceitado o convite. Essa conexão Brasil-Portugal é tudo. Por ter vindo ao Brasil, por ter vindo a São Paulo para falar com o WeCast. Muito obrigada. Queria que você contasse um pouquinho dessa história, dessa jornada, até porque nosso público precisa entender como é que faz uma trajetória dessa para chegar onde você está hoje. Obrigado pelo convite, Fabiana, e também à tua equipa por nos terem, ou por me terem recebido aqui em São Paulo. Como tu disseste bem, comecei como voluntário no Web Summit. A minha história com o Web Summit começa um bocadinho antes de ter entrado. Portanto, a minha história com o Web Summit começa à volta de 2015. Para dar um contexto, o Web Summit é uma empresa irlandesa, portanto o evento começou na Irlanda e mudou-se para Portugal em 2016. Dublin, né? Dublin. Eu em 2014 trabalhava numa startup que era a Guest.io, ou é a Guest.io, entretanto foi comprada por outra empresa portuguesa. E começou-se a ouvir em Lisboa falar sobre este Web Summit. Porquê? Porque houve uma startup portuguesa que é Codacy, que ganhou a competição de pitch em 2015 em Portugal. E começou a haver um burburinho, começou a aparecer as notícias, como uma startup portuguesa tinha ganho os Oscars da inovação na Europa. Sim. E foi aí quando eu comecei a perceber o que era o Web Summit. Depois, a nossa startup, a Guest.io, entrou no Web Summit através de um programa que é o Road to Web Summit, que é feito pela Startup Portugal. Eu, entretanto, por coincidências da vida, tinha uma amiga que trabalhava no Web Summit como responsável pelos voluntários. Recebi o e-mail dela, falei com ela. Ela pôs-me a ser voluntário na equipa de investidores, já fui aí. Portanto, esse primeiro ano fui responsável de marketing pela empresa, pela Guest.io, que participava no programa de startups, e voluntário na equipa de investidores. E depois do evento, a equipa do Web Summit estava à procura de abrir escritório em Lisboa para acompanhar a mudança do evento de Dublin para Lisboa, e falaram comigo para ver se eu tinha interesse em integrar a equipa deles. Eu tinha interesse, mas eles queriam que eu fosse para Dublin. Eu disse, eu não quero ir para Dublin, quero ficar em Lisboa. Para mim Lisboa é a melhor cidade do mundo. O clima daqui. Né? Exatamente. E disseram, ok, tudo bem, então vais para aqui, para Dublin, um par de meses fazer o onboarding. E nós abrimos o escritório depois em junho e pronto, foi aí a história. Entrei na equipa de startups como Startup Coordinator. Passado um bocadinho, fui eleito Team Leader. Depois deram-me o Head of Startups, portanto o responsável global pelo programa de startups. Há 2 anos, Head of Startups and Investors, portanto responsável também pela parte dos investidores. E há um mês fui promovido a vice-presidente de startups. Só crescendo, né? Só crescendo. Um desafio por vez, mas tenho crescendo. Tenho tido sorte. E como é que funciona? Você hoje tem uma equipe que eu imagino que tem que te ajudar a fazer a escolha de qual startup que vai participar desse palco, né? Porque o principal negócio do Web Summit são as startups, né? E é o coração do negócio. Certo. Então, você cuidando disso, como é que é feita essa seleção? Para uma startup estar lá brilhando, como é que ela tem que fazer? Conta pra gente o que é importante para isso. Certo. Sim, tenho a sorte de liderar uma equipa de 25 pessoas neste momento. Nossa.
e nós tratamos de todos os eventos. Portanto, todas as pessoas na equipa de startups e investidores, nós temos 4 eventos, se calhar esqueci-me também de referir isso. Temos o Web Summit em Lisboa, que é o nosso maior evento, 70 mil pessoas. Temos o Web Summit no Rio de Janeiro, que é no Brasil. Temos o Web Summit Qatar, em Doha, e temos o Web Summit Vancouver, portanto é Vancouver no Canadá. E todos são tão grandes quanto o de Lisboa? Não, o de Lisboa neste momento é o... E se calhar vou também pedir aqui desculpa desde já pelo meu português de Portugal. Haverá aqui coisas que se calhar a galera não entende. E depois também porque eu ponho algumas palavras em inglês, porque o meu trabalho é em inglês e todo este tema de inovação, startups e investidores é muito puxado para o mercado global e o inglês acaba por ser. Portanto, desde já, desculpa. Mas voltando então, Lisboa 70 mil, Rio de Janeiro à volta de 35 mil, 40 mil. Já é bastante também, que já é né? bastante. Temos o Vancouver, foi o ano passado, aliás, este ano foi a primeira edição em Vancouver, depois de uns anos em Toronto, tivemos à volta de 20 mil pessoas, e o Qatar tivemos à volta de 25 mil pessoas para a terceira edição. Portanto, no global são à volta de 150 mil, 175 mil pessoas que vêm aos nossos eventos durante o ano. É muita gente. É muita gente. E como é que é feita a seleção das startups? Portanto, nós temos aquilo que chamamos o programa de startups, que é a forma mais simples que eu tenho de explicar, é como se fosse um programa de aceleração em cada um dos eventos. Portanto, nós olhamos para aquilo que construímos com o evento e pensamos do ponto de vista da startup. Portanto, é um bocadinho construir a partir dos objetivos de uma startup. Uma startup, aquilo que precisa, por um lado, são clientes, não é? Portanto, gerar receita através de clientes. Sim. Portanto, de que forma é que nós podemos ajudá-la a ter clientes? A startup precisa de parceiros estratégicos que a ajudem a pôr o produto no mercado ou a expandir internacionalmente. Portanto, de que forma é que nós podemos fazer isso? Precisa de investimento. Portanto, de que forma é que nós podemos então também facilitar as conexões entre investidores e startups? Precisa de visibilidade. Precisa de construção de marca. Portanto, aquilo que nós fizemos foi construir um programa que tem reuniões com investidores, tem competição de pitch, podem falar em palco, podem exibir durante um dos dias do evento, para ajudar ao máximo possível a que aquela startup, no espaço dos 3 dias, consiga se aproximar de uma forma muito rápida destes objetivos. E a forma como nós fazemos isto é, as candidaturas estão abertas todo o ano, portanto, qualquer startup pode se candidatar ao programa de startups. Temos uma entrevista, portanto, essa entrevista é passo essencial para uma startup participar no programa de startups, com uma das tais pessoas da minha equipa. É um processo seletivo. É um processo seletivo, exatamente. E depois nós selecionamos aquelas que acreditamos que conseguimos ajudar mais, porque não tem a ver só com aquilo que a startup é, mas também tem a ver com o que a startup precisa. Portanto, pode ser que uma startup que seja boa no papel não seja necessariamente um bom fit para o nosso programa de startups, porque as expectativas, se calhar, estão desalinhadas. Portanto, nós temos que garantir que temos startups realmente que têm potencial para crescer e cujas expectativas estejam alinhadas com aquilo que nós podemos entregar no evento. Portanto, existe aqui um trabalho gigante da equipa no ano todo para garantir, mais uma vez, que existe este match entre as expectativas e aquilo que nós podemos entregar, e depois temos o outro lado da moeda, que são os investidores, que é um bocadinho também a mesma coisa. Nós entrevistamos todos os investidores que querem estar presentes no nosso evento para garantir, mais uma vez, que há um alinhamento de expectativas, que é para conseguirmos ter o máximo de informação possível para facilitar esta conexão, esse match. Entendo. E tem uma maturidade dessas startups, assim, uma startup que é uma ideia, ela tem uma chance de entrar nisso, ou ela já tem que estar adiantada, já tem que ter um tempo de maturidade, já tem que ter uma operação? Como é que isso funciona nesse processo? Certo. Nós temos critérios mínimos, portanto a startup não pode estar em fase de ideation, portanto na fase de ideia. Tem que ter pelo menos aquilo que na gíria do startup é o MVP, portanto o Minimum Viable Product, portanto basicamente um protótipo que possam realmente pôr nas mãos de potenciais clientes, potenciais parceiros, etc. Portanto, pelo mínimo tem que ter um MVP. Tem que também ter um branding já desenvolvido, tem que ter um website, portanto alguma coisa que realmente consigam pôr em frente das pessoas no evento. Investidor. Exatamente, não só do investidor, mas de qualquer pessoa que esteja no evento, porque uma startup, por exemplo, que esteja em fase muito inicial, muitas vezes não precisa de investimento per se. Aquilo que precisa é de encontrar o product market fit, portanto precisa de ter os primeiros clientes, os primeiros utilizadores,
para receber feedback, iterar e melhorar o produto, não é? Entendi. Portanto, startups em diferentes estágios de crescimento precisam de coisas diferentes. E nós aquilo que fizemos foi dividir este programa de startups em 3 categorias, que têm a ver com o estado de maturação das startups. Portanto, temos o programa Alpha, que é o programa aquilo que se chama as pre-seed startups, no que toca à gestão de investimento, ou seja, são startups que ou desenvolveram o tal MVP e agora precisam de feedback, ou entraram no mercado muito recentemente e já precisam dos primeiros clientes, precisam de investimento, etc. Depois temos as beta, que são startups que estão em seed, portanto são startups que já encontraram o product market fit, que já estão no mercado, que estão em crescimento e que agora precisam de um bocadinho do push para dar o próximo passo. E depois temos startup growth, que são startups de série A para cima, portanto são startups que já estão maduras, já estão em crescimento e se calhar já começam a olhar para mercados internacionais para expansão rápida. Já é outro, exatamente, portanto, momento. E nós neste programa de startups, lá está, dividimos startups consoante o seu estado de crescimento e as suas necessidades. Entendi. E assim, você já teve uma startup, né? Como você falou. Sim, trabalhei numa startup. Eu estava vendo até uma pesquisa do Sebrae que fala que 25% das startups morrem no primeiro ano. E aí, quando a gente fala, porque todo mundo começar um negócio não é nada fácil, a gente sabe, né? Eu também, como empreendedora, posso falar isso com propriedade. Então, assim, essa parte, muitas startups que passam por um fracasso, você entende que isso é parte de um aprendizado para que uma startup se torne vencedora? Vale a pena insistir? Vale. Tem que ser através do falhar. Eu acho que aqui temos que redefinir o que é que significa falhar. Eu acho que falhar, no meu entendimento, e isto válido para startups ou para a minha vida no geral, porque eu considero que sou um falhado. Eu quis ser engenheiro informático, não deu, quis ser piloto de linha aérea, não deu, e neste momento trabalho com startups e investidores. Eu acho que o falhar não quer dizer a pessoa tentar uma coisa nova, não deu, e já está, e já falhei. Não, aquilo que quer dizer para mim falhar é tentou uma coisa nova, não deu e ficou por ali. Portanto, voltar a tentar é de como disseste bem, é de quem quer mesmo fazer alguma coisa. Sim. E eu considero que realmente não é uma necessidade uma equipa falhar para crescer, mas eu acho que equipas que sabem falhar têm mais probabilidade de sucesso do que equipas que não sabem falhar. E eu acho que na Europa, e aquilo que eu estou a começar a perceber no Brasil, há uma grande aversão ao risco, porque há o risco de ser catalogado como falhado, que é uma coisa que culturalmente, por exemplo, nos Estados Unidos é completamente diferente. Portanto, a aversão ao risco nos Estados Unidos é muito maior. E esta aversão ao risco é vista no perfil dos empreendedores, mas também no perfil de quem ajuda o empreendedor a suceder. Por exemplo, os investidores. Para um investidor ser bem sucedido, tem que estar disposto a falhar, porque 9 em cada 10 investimentos dos investidores falham. Olha, portanto, isso é sensacional, você está contando, né? Muita gente vai olhar e falar, olha, eu tenho que começar de novo, tenho que insistir, muito bom. Mas para mim aquilo que define o sucesso de alguém tem a ver com a forma como se encara esse falhar. Portanto, o falhar, ou esse, porque é que falhei, portanto, as aprendizagens que eu posso retirar daqui, de que forma é que eu posso evitar falhar da mesma forma no futuro e o quão rápido é que consigo voltar a virar-me para a ação. Portanto, na vida de startups, há muitos casos, os casos das maiores startups no mundo, os Facebooks, que na gíria de startup chama-se o pivot, não é? Portanto, que é uma mudança ou no modelo de negócio ou na estratégia com base em feedback do mercado ou do cliente. Acerta o rumo. Tem que acertar o rumo, exato. É como um carro, não é? Portanto, eu conduzir um carro, se eu vejo que vou contra uma parede, vai por outro caminho. Vou por outro caminho. Entendi. Certo. E essa oportunidade que você tem, né, de conhecer vários países, você vê uma diferença muito grande entre o ecossistema brasileiro, europeu, sudeste asiático? Certo. Existe particularidades, alguma coisa que você possa citar para a gente? Existem muitas particularidades. Se calhar começando pelo ecossistema que eu conheço melhor, que é o europeu. Na Europa existe uma grande especialização. Portanto, existem muitas universidades em que apostam na especialização. Por exemplo, Deep Tech, temos o hub de AI em Paris, temos um hub muito forte de FinTech em Londres. Portanto, na Europa existe muito também
pelo próprio contexto do continente, em que neste momento há muitas pessoas que vivem em Lisboa, mas que são de Londres, ou que são de Londres e vivem em Berlim, portanto há muito transversalidade de conhecimento. Portanto, há muita gente a ir de um lado para o outro e isso faz com que o conhecimento se espalhe no continente. Mas há uma grande dificuldade que as startups europeias enfrentam, que se calhar não é enfrentada, por exemplo, na América ou aqui no Brasil, que é as particularidades de cada país. Portanto, cada país tem regras específicas no que toca à compliance, no que toca à acesso ao mercado, no que toca à regulamentação. E isso impede que as startups cresçam de forma rápida. Porquê? Porque se eu tenho a minha startup em Portugal e vou para a Alemanha, existem regras que eu tenho que seguir para poder entrar no mercado alemão. E isso requer tempo, requer investimento, requer contactos, requer muita coisa que se calhar um founder que está aqui no Brasil, eu estou aqui em São Paulo, são founders de São Paulo, se eu quiser ir para o Pará, se eu quiser ir para o Rio de Janeiro, vou, porque é um país único, portanto com acesso ao mercado gigante. Exatamente. Portanto, existe essas particularidades entre os diferentes ecossistemas. O ecossistema brasileiro eu não conheço tão bem, mas estava a preparar-me para esta conversa contigo. Eu estava a ver que realmente o ecossistema brasileiro é o 27º no Startup Ecosystem Index da Startup Link. Mas que está a crescer muito rápido. Portanto, no Brasil, salvo erro, há 19 mil startups, com um crescimento à volta dos 20% ano a ano. O que quer dizer que há muita gente que está a olhar para a tecnologia e para startups para realmente conseguirem resolver um problema. Porque no limite, na sua essência, startups têm que servir o mercado, mas este servir o mercado tem que dar resposta a um problema no mercado, não é? Portanto, e acho que uma das coisas que caracteriza o founder brasileiro, aquilo que eu tenho visto, é que são muito bons a escalar soluções para problemas locais. O caso da Nubank, que é uma fintech, realmente explodiu o crescimento porque apercebeu-se que, por um lado, existe uma grande penetração no mercado de telemóveis no Brasil, mas que a nível quando estavam a escalar, que a nível de pagamentos era muito difícil. Portanto, uma das coisas que os brasileiros fazem bem é olhar para um problema de forma específica e depois, tendo em conta que o mercado é tão grande, conseguem ter unicórnios com a base de clientes só no país, só no Brasil, que é uma coisa quase impensável na Europa. Que na Europa, a startup, por exemplo, portuguesa, nós temos 8 unicórnios, portanto empresas avaliadas a mais de 1 bilhão, mas todas tiveram que sair de Portugal muito rápido, porque o mercado em si o tamanho também, né? Portugal, exatamente. Brasil, né? Só olhando para aí. E depois o mercado europeu, norte-americano, aquilo que estamos a falar um bocadinho, não é? Portanto, que é um mercado virado completamente para escalar rápido, portanto a aversão ao risco é muito baixa, portanto estão a fazer, falharam, volta novamente, têm lá uma infraestrutura muito forte de investidores, de clientes, portanto o smart money, portanto não é só o investidor que põe dinheiro, mas o investidor que depois vai abrir a porta. Se sou uma SaaS B2B que ajuda escritórios de advogados, o meu investidor vai-me abrir a porta a 4 ou 5 clientes. Eu acho que isso falta no Brasil e falta em Portugal. No Brasil, não é só colocar o dinheiro, não. É também ajudar na operação, de alguma maneira, né? Certo. Porque se você abre a porta, é um ganho enorme. Né? Exatamente. E outra coisa que diferencia, se calhar, para finalizar também, o mercado norte-americano em relação ao brasileiro, ou da América Latina e ao europeu, é a regulamentação. Ali a regulamentação é muito menos forte. Portanto, na Europa e no Brasil existe uma série de regras para muitas indústrias, de medtech, de legal, que precisam de ser seguidas, não é? Portanto, estão lá para defender o consumidor. Na América é um bocadinho, aquilo que eu vejo, é um bocadinho o Wild West, não é? Portanto, cria produto, bota logo no mercado, rodar, é um bocadinho aquela, eles têm muita a cultura do move fast and break things, portanto, movam-se rápido e
partam coisas, não peçam autorização, peçam desculpa depois de estarem partidos, porque é assim que o mercado avança. Com isso, eles têm mais sucesso e menos fracasso? Ou é uma equivalência ali? O que você acha? Depende do que é que se define como sucesso, não é? Portanto, se é do ponto de vista do capitalismo, tem mais sucesso, porque o dinheiro é ali que o dinheiro está, não é? Portanto, um empreendedor europeu, um empreendedor brasileiro sonha com make it in America, portanto, atingir o sonho americano. De ir para o Vale do Silício e realmente estar lá ao pé dos grandes fundos de investimento, Sequoias, Andreessen Horowitz, Y Combinator, portanto, que é uma aceleradora muito famosa na América. Eu ia até te perguntar isso depois, mas adiantando, a gente está passando por um momento difícil em relação a essas decisões do presidente dos Estados Unidos, que está impactando toda a economia, né? E aí eu queria saber, na tua opinião, né, isso está mudando um pouco essa relação investidor-startup? Essas estratégias estão sendo revistas, não só no mercado americano, mas no mundo, porque o impacto é para todos os lados, né, dessas decisões que estão saindo. Certo, sim, sem dúvida. Eu acho que o contexto geopolítico atual torna muito difícil a vida de muitas pessoas e obviamente que o mercado de startups e de inovação não é diferente. Um dos impactos que temos visto é que realmente os investidores são muito mais seletivos na hora de investir em startups. Portanto, se olhamos para os dados, o investimento em aquilo que se chama early stage startups está a contrair de uma forma brutal. Estamos a falar na ordem dos 60% a 70% de contração ano a ano. Mas o dinheiro continua a fluir. Aquilo que está a acontecer é que está a haver uma concentração nos investimentos em grandes tickets. Portanto, basicamente o que os investidores querem é apostar em quem está a capturar o mercado. Damos o caso da OpenAI, não é? Portanto, que é provavelmente uma das startups, se não a startup neste momento mais famosa no mundo. A OpenAI está a olhar para uma valuation de 500 bilhões de dólares, a levantar rondas de investimento nas dezenas de bilhões de dólares. Portanto, basicamente aquilo que estamos a ver é, por um lado, consolidam-se os investimentos nos grandes players, tanto do ponto de vista das startups, como do ponto de vista dos investidores. Os investidores também estão a ter muita dificuldade em levantar capital. Porque as taxas de juros estão a subir, portanto, quem dá dinheiro aos investidores, aquilo que chamam os limited partners, os LPs, que são fundos de sovereign wealth funds, são fundos de pensões, etc. Portanto, são entidades quase estatais que injetam dinheiro nos investidores, porque olham para isto como lá está, isto agora vem em inglês, um asset class. Portanto, em vez de investir em bonds, em vez de investir em imobiliário, em vez de investir em outros asset classes, quando os juros estavam baixos, investiam em startups, porque os retornos podem ser exponenciais. Nesta altura, quando uma pessoa não sabe o que é que vem amanhã, porque isto depende muito da estabilidade, não é? Portanto, a gente está passando por isso, né? Cada dia sai uma novidade. Exatamente. Portanto, isso faz com que tanto os founders como os investidores fiquem completamente confusos. Portanto, tem que haver, sem dúvida, uma reestruturação da estratégia. Portanto, falámos há pouco do falhar. Acho que os founders agora precisam ainda mais de serem rápidos nas decisões que tomam e de serem rápidos no tal processo de pivot. Portanto, quando uma coisa falha, quando uma coisa acontece que impacta diretamente o negócio, tem que ser rápido a tomar decisão para mudar. Em startups que dependam, seja do ponto de vista do produto, seja do ponto de vista do canal da distribuição dos seus produtos, de uma infraestrutura física, portanto supply chain e tudo mais, é preciso realmente olhar novamente e tentar negociar, por exemplo, com fornecedores, com parceiros, novos termos nesses deals, porque lá está, quando o presidente Trump pôs a tarifa no Brasil, startup brasileira que quisesse ir para a América tem que olhar realmente para estas... Muda tudo, né? Muda tudo. Exatamente. Mas ao mesmo tempo abre oportunidades. Acho que é importante também aqui perceber que isto é tudo feito de oportunidades e capitalizar oportunidades. Que
como o mundo está tão instável, realmente os governos estão a tentar ajustar e apostar em determinadas indústrias, do caso da cibersegurança. Portanto, num contexto de alta volatilidade, é importante reforçar as defesas neste novo mundo digital. Com certeza. Portanto, tem havido um grande investimento na área da cibersegurança, na área da defesa, obviamente, com os conflitos que estão um pouco à volta do mundo. Portanto, eu acho que aqui, no limite, os founders e investidores têm que estar muito atentos àquilo que se passa à sua volta e reajustar essas mesmas estratégias, olhar para os custos, olhar para as margens que têm, e no limite estender aquilo que se chama runway das startups, que é basicamente o capital e o tempo que têm para fazer deployment desse capital. Portanto, se eu tenho 6 meses de dinheiro em caixa para poder suportar as atividades da minha startup, de que forma é que eu posso estender, em vez de ter 6 meses, 12 meses? Segurança, né? De longo prazo. Exatamente, e aquilo que estamos a ver é os layoffs que estão a haver em grandes empresas tecnológicas, em que realmente uma das formas, e acho que o AI, que não dá para fugir, tem esse impacto, não é? Portanto, cortarem custos para aumentar a runway, ou neste caso também aumentar o... Perfeito, já tive uma aula aqui, assim, perfeito. Olha, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Web Summit. Certo. Né? Porque afinal, você vai trazer aquele spoiler básico que a gente quer aqui. Então, eu queria que você contasse pra gente, assim, o que tem mudança de tema, tem alguma mudança de interação de público com as startups? O que vai acontecer aí nessa nova edição? O que você pode falar pra gente? E aí, ainda colocando uma pergunta maior, falando em tendência do que vai tomar conta dos painéis e das palestras. Queria que você explicasse para a gente o que tem pela frente. Do Web Summit 2025 em Lisboa, não é? Exato. Certo. Estamos aí, né? De 10 a 13 de novembro em Lisboa. Exatamente. Eu espero estar lá. Espero que estejas lá. Portanto, a inteligência artificial não dá para fugir, porque o Web Summit acaba por ser um espelho daquilo que acontece no mundo. E a inteligência artificial está, neste momento, em todo o lado. Portanto, olha-se para governos, já estão a utilizar a inteligência artificial. Ainda no outro dia estava a ler uma notícia do primeiro-ministro, acho eu, sueco, se não estou em erro, que houve uma polémica porque ele usava o ChatGPT para tomar decisões, obviamente a nível de negócios, as empresas estão a usar o AI para cortar em custos. Mesmo nós aqui, provavelmente para nos prepararmos os dois aqui para usamos. Não dá para fugir, não é? Portanto, o tema do Web Summit, um dos grandes temas, é de facto o impacto que a IA está a ter em todas as indústrias, em todos os setores de negócio, em todos os setores da nossa vida. Outro dos grandes pontos, e que a mim me deixa particularmente ansioso pela chegada do novo Web Summit, é que, olhando para os jornalistas e as publicações que nós vamos ter este ano, posso dizer que provavelmente não há evento no mundo que seja mais representativo do estado do jornalismo. E quando estamos a falar em jornalismo, obviamente estamos a falar das notícias, da forma como os jornalistas são capazes ou não de hold accountable those in power, não é? Portanto, que estão a ser... tu és jornalista, provavelmente sabes melhor do que eu. Portanto, a proliferação de conteúdo falso através de IA, portanto, há a questão do slob, que é basicamente há empresas que estão só mandar conteúdo feito em IA, perceber aquilo que funciona e tentar replicar. Portanto, temos jornalistas do New York Times, do The Guardian, do The Economist, da Reuters, da Axios, portanto, qualquer grande publicação mundial vai estar lá presente, e isso ajuda-nos a garantir a imparcialidade do conteúdo, porque os jornalistas, além de nós termos um palco de new media, que nós chamamos de new media, também são os moderadores do conteúdo. Portanto, isso a mim deixa-me extremamente ansioso pela chegada desta edição do Web Summit. E tem uma certa independência, né? Sim. Quando se vai fazer essas perguntas. Eu acho isso muito interessante. Como eu também estou lá, convivo com jornalistas, eu acho muito interessante que as pessoas podem fazer a pergunta que quiser para quem está no palco. Certo. O que traz aí um conteúdo muito mais autêntico. Certo. Porque nós
há isso, portanto os moderadores são autónomos para desenharem a sessão como quiserem, mas ao mesmo tempo na nossa equipa, acho que uma das coisas que as pessoas não sabem sobre o Web Summit é que provavelmente o Web Summit é a maior empresa no mundo no que toca ao número de pessoas que trabalham para o Web Summit. Portanto, a nível de full-time employees, nós somos mais de 350 pessoas que trabalhamos todos os anos. A equipa responsável pelo conteúdo, portanto, por desenhar as palestras, por convidar pessoas, são tudo jornalistas, são pessoas que trabalharam em televisão, portanto, que estão cientes e ao corrente de tudo o que é novidades, tudo o que é tendências no mercado. Portanto, nós vamos ter também speakers de quase todas as grandes empresas tecnológicas no mundo, desde a Apple, a Meta, a Boston Dynamics, TikTok, Uber, Scale AI, portanto, as grandes empresas tecnológicas vão estar presentes no evento. E depois temos também algumas empresas que a mim me deixam particularmente curiosos para saber o que é que vão contar. Uma delas é a Lovable AI. A Lovable AI é uma startup que no espaço de, eu posso estar aqui enganado, mas acho que é no espaço de 8 meses, passou de ideation, portanto de uma ideia, a 100 milhões de dólares de annual recurring revenue. Portanto, Nossa. a empresa, e tem 40 full-time employees, portanto tem 40 colaboradores. Portanto, em 8 meses passou de 0 a 100 40. milhões com 40 pessoas, e basicamente é uma ferramenta, uma plataforma de IA que permite, através de prompts, desenhar websites, aplicativos, etc. Portanto, baixa a barreira de entrada no mundo das startups de uma forma brutal. Antes, se calhar, estavas a dizer que querias, se calhar, no futuro, criar a tua startup de tecnologia. Antigamente, precisavas de uma equipa que desenvolvesse Tudo, né? o teu produto. A IA, aquilo que faz é baixar a barreira de uma forma brutal. Portanto, se calhar tu e mais uma pessoa a escreverem Faz como tudo. se estivesse a falar com uma pessoa através de e-mail. Eu gostava que a minha aplicação fosse assim, assado. Aquilo faz-te o aplicativo. Portanto, há ainda a grande questão da IA como cola do conteúdo no Web Summit. Uma coisa importante para as pessoas entenderem é que o Web Summit tem 20 trilhas. Portanto, temos AI Summit, New Media Summit, Government Summit, Sports Summit, Muito summit. Machine Summit. Portanto, todas estas trilhas têm a sua agenda, têm os seus palestrantes, têm o seu dia. Algumas que estão ativas um dia, algumas estão ativas 2 dias, algumas estão ativas 3 dias. Isto faz com que também seja muito interessante a dinâmica que se constrói no Web Summit, porque há sempre qualquer coisa interessante para se aprender. Uma das queixas que as pessoas me fazem é, poxa, eu estive no Web Summit e não consegui assistir às palestras que eu queria. Eu também Portanto, penso muito nisso. Toda vez que eu vou, eu tenho que escolher o que eu vou fazer, o que eu vou ver, porque é impossível a gente conseguir ver tudo. Portanto, uma das novidades deste ano, para tentar mitigar esse desafio das pessoas, é uma ferramenta que foi desenvolvida pela nossa equipa de produto. Nós temos à volta de 80 pessoas a trabalhar na infraestrutura tecnológica do Web Summit. Portanto, o nosso aplicativo e o software que nós utilizamos para organizar o evento é tudo desenvolvido É tudo interno, né? interno. Portanto, acho que essa é outra das grandes unique values Sim, claro. do Web Summit. Mas a equipa desenvolveu uma ferramenta de IA que faz com que todas as talks vão ter um sumário, portanto, ao vivo. Portanto, se tu estás numa talk e ao mesmo tempo está a acontecer outra talk, no nosso aplicativo tu vais conseguir ter acesso ao sumário da outra talk. O que Pelo menos permite, para saber o que foi falado. exatamente, para saber o que é que foi Certo, falado, legal. quais são os key highlights. Ao mesmo tempo é gravado, portanto as talks são gravadas, portanto depois é mais fácil para os jornalistas a cobrir o evento realmente terem acesso do nosso lado ao conteúdo que foi criado. Foi criado. E por último, outra das novidades este ano também é a continuação na aposta dos meetups. Portanto, nós o ano passado organizamos à volta de 1000 meetups. O que é que são os meetups? Nós, com toda a informação que temos dos participantes no evento, nós temos acesso aos seus perfis, onde é que trabalham, quais é que são os seus interesses, em que é que podem realmente aportar valor a outros participantes. Conseguimos agregar essa informação
e através de uma parceria humano-máquina, portanto, há uma curadoria de meetups. Por exemplo, se nós tivermos o caso de pádel, vou dar o caso particular, pádel é um desporto que eu não sei se já chegou aqui ao Brasil, mas na Europa estamos todos loucos com o pádel. Sim. Mas ainda pouco aqui. Ainda pouco mas quando aqui. eu vou para lá, eu jogo. Estamos todos a jogar pádel. Nós ali estamos todos a jogar pádel na Europa. E eu, o ano passado, fui a um meetup de pádel no Web Summit. Portanto, eram à volta de 350 pessoas que uniram-se com o interesse de pádel, que serve para quebrar o gelo, mas depois, a partir daí, obviamente, que ajuda a conhecer pessoas dos mais diferentes países, das mais diferentes indústrias, que acho que acaba por ser também um dos grandes valores do Web Summit, é ver esta riqueza de perfis. O Women in Tech também, do qual eu já participei todos os anos, eu sempre vou, circulo, não dá para ficar muito tempo ali, mas tive chance de conhecer gente do mundo todo ali. Certo. Muito bacana. E aquele palco que é muito especial, traz histórias que fazem a gente repensar, principalmente como empreendedora. Sim. Pô, a gente pode ir por aqui, pode pensar um pouquinho mais ali, sempre dá uma ideia nova, né? Certo. Eu conheci gente de toda a parte do mundo ali, mulheres bacanas, histórias muito bacanas. Certo. E aí, como a gente está falando IA, né? Essa é a questão. Tem gente demais falando de IA, né, Ricardo? Eu até brinco, porque como a gente trabalha no EUT já há muitos anos nessa cobertura, Sim. tem um pouquinho de experiência aí para diferenciar o que é uma coisa e o que é a outra. Tem até um colega que diz que o pessoal coloca uma mola na porta e fala que tem IA, né? É um pouco demais. Mas aí a gente teve esse hype inicial, Certo. e aí depois a gente começou a falar de IA generativa, e agora o que está na boca dos CEOs, dos decisores, dos gestores, é a IA agêntica, Certo. né? Agora, eu queria saber de você, acompanhando isso tão de perto, o que você acha que vem por aí? Bem, se eu soubesse, e se eu soubesse certeza, eu não estava aqui, estava provavelmente a ser investidor e ganhar muito dinheiro. Ou pelo menos a bola da vez, né? Certo. A gente... Curiosamente, se calhar para um bocadinho, como estavas a dizer, que a IA está em boca de todos e IA para aqui, IA para ali, eu estava a ler um artigo de um speaker que até veio ao Web Summit no Rio o ano passado, que é o Gary Marcus, eu não sei se conheces. O Gary Marcus foi founder de uma startup que foi comprada pela Uber, é researcher, portanto. E ele estava a dizer, com base numa conversa ou num evento que o Sam Altman, o CEO da OpenAI, esteve há 2 semanas, em que falou da palavra B. A palavra B é bolha. Bolha. Está-se a falar agora, começou-se a falar em que se calhar estamos numa bolha de IA, porque mais uma vez, como tu disseste bem, eu vejo isso todos os dias no meu trabalho, que é falo com startups e todas as startups neste momento faço isto com IA, faço aquilo com IA. Nós próprios no Web Summit, eu disse há pouco que nós vamos ter ferramentas de IA que nos permitem fazer o sumário das diferentes palestras. E ele pôs isto numa forma um bocado ou bastante interessante, que é olhando para há 500 unicórnios de IA no mundo neste momento. Portanto, são 500 que estão avaliados em 2,7 trilhões de dólares. Nossa. Mas se olharmos para o revenue, portanto, para o dinheiro que eles estão a conseguir gerar, ele conseguiu extrapolar que, através dos números da OpenAI, que basicamente a OpenAI domina 50% do mercado de IA no mundo, portanto, olhando para os números da OpenAI, que diz que o seu revenue atual anda à volta de $1 bilhão por ano, isto basicamente diz que em todo o setor da IA o revenue anda à volta dos 25 bilhões de dólares. Portanto, há uma grande diferença entre o revenue, entre o dinheiro que está a conseguir ser gerado por empresas de IA e o valor que lhe está a ser dado, que é a definição de uma bolha, não é? Portanto, nós historicamente, olhamos para a bolha do .com, portanto, nos anos 2000. Participei disso, inclusive. Não cobri isso também. Portanto, começa a haver vozes que estão a dizer que é possível que estejamos numa bolha. Isto também, aqui um parênteses, pode ter sido causado também pelo lançamento do GPT-5, não é? Portanto, em que falou-se muito que o GPT-5 já se aproximava muito do AGI, portanto, Artificial General Intelligence. Para quem não sabe,
Basicamente é quando o momento em que a máquina consegue raciocinar com contexto como se fosse, ou melhor que um humano, portanto, muito além dos LLMs, muito além dos agentes, portanto, é quando nós a falarmos com a IA consegue descortinar vídeo, áudio e texto ao mesmo tempo como se estivéssemos a falar com o humano. Portanto, o GPT-5 diziam que ia ser isso, mas o lançamento ficou muito, muito aquém, ao ponto de que lá está. A conversa agora virou para bolha. Na semana passada houve na Bolsa Americana houve quase um mini crash, porque houve muitas empresas que começaram a ajustar a sua valuation, e para ajudar à festa houve uma poll do MIT em que as pessoas e as empresas que usam AI generativa, que em 95% dos casos que não funcionava, nem era aquilo que eles diziam. Só. Portanto, existe aqui também talvez uma correção do mercado a vir, porque realmente é necessário entender o que é inovação e o que é simplesmente ir com o hype. Eu sinto que existe muito a cultura em inglês, mais uma vez, da herd mentality, que é vamos todos atrás da próxima shiny thing. E qual que é a consistência disso, né? Exatamente. E há muito poucas pessoas que realmente entendem a IA. Portanto, eu, por exemplo, eu não entendo a IA do ponto de vista técnico. Eu, se calhar, consigo entender do ponto de vista do utilizador. Utilizo muitas ferramentas no meu dia-a-dia que me ajudam a se calhar, livrar-me de tarefas repetitivas, que eu acho que aí entra muito o papel da IA neste momento. Mas há poucas pessoas que realmente entendem aquilo que requer a IA. Mas, se calhar, voltando à tua pergunta, eu acho que no futuro aquilo que está a ser percebido é tal AGI, portanto, a inteligência artificial geral. Temos também a questão dos agentes de IA, portanto, mas é multi-agente. Portanto, empresas, uma das tendências é empresas, se calhar, como o caso da Lovable, 40 pessoas a trabalhar lá, gerar 100 milhões de dólares. Portanto, o trabalho que pode ser feito por 20 pessoas, conseguir ser feito por 2 ou 3. E outras das coisas que eu acho que também vêm com a IA, uma coisa particularmente interessante para mim, que já há muitas provas nos Estados Unidos, é condução autónoma, não é? Portanto, eu acho que sim, eu estou vendo várias empresas grandes já, principalmente a de chips, já estão indo para esse mercado, falando muito sobre essa automação toda, né? Certo. Dos automóveis. Certo. Bem bacana. Mas é isso. Ricardo, também para finalizar, né? Que eu já tomei bastante seu tempo aqui, senão a gente vai ficar aqui conversando, certo, eu falo né? muito. A gente tem, você citou aqui, né? O caso dessa startup. A gente tem a preparação das pessoas, porque muita gente está muito preocupado sobre, poxa, como é que eu tenho que me preparar para esse mundo de IA, né? Será que eu vou ser, qual a minha profissão? Será que eu vou perder o meu emprego? Será que eu vou ter espaço? Como é que eu vou estar preparado para lidar com esse novo mundo, assim? Como você citou, assim como eu também vejo, né? As tarefas repetitivas vão tomar conta, a IA já faz e vai fazer melhor, quanto mais ela evolui, né? Então, eu queria que você falasse aqui para o nosso público, que tem muito empreendedor, né? Para quem quer se preparar, para quem quer entender o que vem pela frente, vale a pena investir para ir no Web Summit Lisboa? Porque a gente sabe que é caro, né? Então, a gente está lidando com um público que, quando a gente fala em startup, tem um orçamento bem controlado, né? Então, vale a pena investir nisso? Queria que você nos contasse um pouquinho aí, porque é um investimento alto para quem vai. Mas é um investimento. Eu acho que vale a pena. Por um lado, porque é importante, enquanto profissional, qualquer profissional, estar a par das novas tendências na sua indústria e noutras indústrias, de novas ferramentas, novas formas de trabalhar com esta questão da IA. Como tu próprio disseste, eu acho que a IA não é
um rival, não é algo que nos venha substituir, é algo que vem aumentar a nossa produtividade, é algo que vai nos ajudar a exponenciar coisas que a IA não vai conseguir substituir, que é a criatividade, é o julgamento, é a capacidade de raciocinar com um contexto, de integrar outras formas de ver as coisas. Portanto, eu acho que é muito rico para qualquer pessoa interessada em tecnologia, qualquer pessoa interessada em formas de desenvolver soluções para problemas, que no limite são isso, as startups são isso, não é? Portanto, são pessoas que se organizaram à volta de um problema e que estão a tentar, com base em tecnologia, resolver esse problema de uma forma escalável. Portanto, eu acho que, entendendo que o investimento pode ser alto para as pessoas, é muito válido para qualquer profissional participar num evento como o Web Summit. Uma das coisas que nós fazemos no Web Summit realmente é tentar reduzir a barreira de entrada para o nosso evento, seja através, por exemplo, tu falaste do Women in Tech, nós trabalhamos com parceiros de comunidade, por exemplo, aqui no Brasil trabalhamos com a Ghetto e com a Teto, portanto, uma das nossas missões realmente é ajudar a que as discussões no mundo da tecnologia sejam os mais diversas possíveis, porque no limite essa diversidade vai melhorar o resultado final, um bocadinho como na IA. O output da IA é altamente influenciado pela qualidade do input, pela qualidade dos dados que estão a processar. Portanto, nós temos muitas formas de tentar ajudar pessoas a participar no nosso evento, seja através do programa de voluntariado, eu próprio sou um caso disso, seja Women in Tech, seja parcerias de comunidade. Portanto, há formas que nós temos de ajudar realmente quem tem interesse em estar, lá está, ao corrente das novas tendências, em conhecer pessoas diferentes. Tu próprio disseste, conhecer pessoas de todo o mundo é incrível. No evento, portanto, e no limite, olhando um bocadinho para o futuro do trabalho, muitas pessoas, e provavelmente deves ter esse mesmo entendimento, arranjar ou encontrar um trabalho já não é ir ao LinkedIn. Encontrar um trabalho muitas vezes tem a ver com a qualidade da tua network e em relação a isso, um evento como o Web Summit acelera de uma forma exponencial acesso a esse network, pode abrir portas depois para o futuro, sejas um empreendedor, sejas um participante, sejas simplesmente curioso por aquilo que a tecnologia é. Muito bom. Ricardo, infelizmente a gente está chegando no fim. Nosso papo aqui está muito bom e a gente tem muita coisa em comum, então se deixar, a gente vai longe, né? Vamos falar muito. Mas eu queria que você, para a gente finalizar aqui, você falasse um pouquinho para o nosso público o que a gente pode esperar. Você fica à vontade para colocar aqui o que você acha importante para o nosso público. Eu gostava de convidar toda a gente a participar no Web Summit, seja a primeira vez, seja pessoas como a Fabiana, que já são pessoas que vêm aos nossos eventos muitas vezes. Eu acho que é uma oportunidade incrível para founders nos mais diferentes estágios. Portanto, há bocado perguntavas-me se uma startup na fase de ideação, se faz sentido ir ao Web Summit. Faz muito sentido porque é um acelerador de feedback, um acelerador do tal processo de Product Market Fit. Portanto, se tens uma startup, vai a websummit.com/startups, candidata-te ao programa. Não há qualquer tipo de compromisso. Marcamos uma chamada contigo e fazemos-te algumas perguntas para entender se faz ou não sentido o investimento. Caso não tenhas hipótese de ir a Lisboa este ano, nós vamos estar no Qatar no ano próximo, em fevereiro, de 1 a 3 de fevereiro. Vamos estar em Vancouver em maio e vamos estar no Brasil, no Rio de Janeiro. Estava aqui a ver as datas de 8 a 11 de junho, 8 a 11 de junho de 2026. Estamos aqui perto. O próximo evento vai ser melhor e maior que o próximo ano. Nós temos uma equipa que está dedicada a ajudar o máximo possível realmente a garantir que as pessoas encontram as oportunidades que desejam. Qualquer dúvida também podem sempre entrar em contacto connosco através de e-mail ou encontrar-nos nas redes sociais. Foi um privilégio ter você aqui, ainda mais sabendo que você veio a São Paulo exclusivamente para dar entrevista para a gente. Para nossa audiência, muito obrigada a todos que acompanharam o episódio. Além desses insights ótimos que tivemos do Ricardo Lima, aqui teremos muito mais. Acompanhe os nossos episódios nas redes do ExpressCast. Tchau, pessoal!